Boa tarde, meu povo de Deus, boa tarde, meu povo querido, sejam bem-vindos à Rádio JC Guaçucê. Hoje já é 5 de março de 2023, né, meus irmãos? Como está passando rápido o tempo. Peçamos a Deus nessa tarde, assim, a sua proteção e que Ele possa acalmar os nossos corações, os corações aflitos dos nossos irmãos, aliviar, assim, toda dor, que a gente possa entregar nossa vida nas mãos do Senhor, pois Ele tem sempre o melhor para cada um de nós, né, meus irmãos? O programa de hoje está maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado do assunto de sábado passado. Estou muito feliz aqui na Rádio JC Guaçucê, porque estou com você e com a sua companhia. Em Guaçucê, 14 horas, e já está no ar o programa católico Conhecendo a Igreja, com Márcia Cândido e José Rodrigues. Para entrar em contato conosco, meus irmãos, é só ligar no 088-981-351790. Deixe aqui o seu pedido de oração, sua mensagem, ofereça música para alguém especial e nós estaremos assim com todo carinho atendendo ao seu pedido. Hoje nós temos como tema a graça santificante das virtudes. Então, meus irmãos, digamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Continue conosco porque está chegando José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, amigo José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema a graça santificante das virtudes. A nossa conversa hoje vamos falar sobre as virtudes teologais e as virtudes cardeais. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino e também da Canção Nova. Então, meus amados irmãos, essa nossa conversa hoje sobre as virtudes, aproveitando o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da Quaresma, para falar sobre esta grande graça que o Senhor nos concede, as virtudes, pois é por meio das virtudes, cultivando as virtudes que nós vamos trilhando o nosso caminho de santidade. Então, vamos começar pelas virtudes teologais. E aí, meu amado irmão, você pode estar perguntando quais são as virtudes teologais? São aquelas que São Paulo vai mencionar: a fé, a esperança e a caridade. Então, meus amados irmãos, devemos cultivar as virtudes teologais no nosso relacionamento com Deus. A língua portuguesa tem origem no latim, que era a língua falada na região do Lácio, que hoje é a Itália. Os romanos levaram sua língua para a região de Portugal, nascendo ali o português, que foi trazido para o Brasil pelos nossos colonizadores. Assim, a palavra latina virtus originou em português a palavra virtude, que significa um conjunto de qualidades próprias do homem. O homem nasceu para fazer o bem, do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e que fala do começo do mundo. Extraímos a fala de Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Somos imagem e semelhança do Todo-Poderoso, portanto, nascemos para cuidar bem das coisas que Ele criou para nós e também para viver bem uns com os outros. Nascemos para cultivar e praticar a virtude, que é a boa vontade de sempre fazer o bem.
As virtudes podem ser humanas e teologais. Nós cultivamos e usamos as virtudes humanas para conviver bem com as outras pessoas no meio da nossa família, na nossa comunidade e no mundo. Enfim, também devemos cultivar as virtudes teologais no nosso relacionamento com Deus. Quando recebemos o sacramento do batismo, é infundida em nós a graça santificante que nos torna capazes de nos relacionar com a Santíssima Trindade e nos orienta na maneira cristã de agir. O Espírito Santo se torna presente em nós, fundamentando as virtudes teologais, que são três: a fé, a esperança e a caridade. Então vamos iniciar a nossa conversa hoje falando sobre a fé. Cultivando a fé, acreditamos no Deus Criador, que é Pai, que é o Pai, no Deus Salvador, que é Jesus Cristo, e no Deus Santificador, que é o Espírito Santo. Cultivando a fé, compreendemos que o Altíssimo é uno e trino, e que tudo isso nos foi revelado nas Sagradas Escrituras. Cremos então que Deus é verdade. No dia a dia, nós usamos muito a fé. Temos fé nas pessoas, às vezes até em pessoas em quem não sabemos se podemos confiar. Portanto, ninguém pode ser testemunha do seu próprio nascimento. Mas a fé que nós cremos nos pais ou no cartório que fez o registro nos faz acreditar na data e no local do nosso nascimento. Do mesmo modo, quando entramos em um ônibus ou em um avião, acreditamos que o motorista ou o piloto são habilitados para nos transportar e nós nem os conhecemos, mas acreditamos neles. E Deus, que criou todas as coisas e nos deu a faculdade de pensar, de raciocinar, de acreditar, temos muito mais motivos para acreditar nele, para confiar nele, para nos abandonar livremente em suas mãos. A fé que devemos cultivar em relação a Deus é muito mais segura do que a fé que naturalmente temos nas pessoas. Assim, pela fé, cremos no Todo-Poderoso e em tudo o que ele nos revelou. Ele se revela sempre a nós, primeiro pelos profetas, depois através de seu Filho, que é a sua palavra. Ele se revela também através do testemunho dos apóstolos e constantemente através dos acontecimentos da história da humanidade e da história de cada um de nós. E aqui, meus amados irmãos, eu vou falar um pouco, só um pouquinho, do capítulo 11 do livro de Hebreus, a Sagrada Escritura, que vai nos falar da fé. No versículo 6, ele inicia dizendo que é impossível agradar a Deus sem fé. E aí ele vai traçar por meio da história do povo hebreu todos os grandes exemplos de fé, né? Iniciando lá em Abel, no Gênesis. E aí ele vai passando por Enoque e tantos outros grandes exemplos de fé, Abraão, Isaque, Jacó, Josué, Moisés e tantos outros exemplos. Então, ele vai narrando de como esses homens de fé acreditaram em Deus e sem esta fé era impossível que eles agradassem a Deus, assim como nós. Então fica aí a dica de leitura sobre esta grande virtude teologal, sobre a fé. Hebreus capítulo 11. Então, a criança tem uma fé sem limites na mãe, desde muito pequena, porque foi ela quem a gerou, a amamentou, ensinou-lhe a andar e a falar.
E Deus, que preparou um mundo maravilhoso para nós e nos colocou como centro deste mundo, é forçoso que confiemos nele com tal confiança. Precisamos procurar conhecer a vontade do Pai e realizá-la em nós, porque, como diz São Paulo em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, a fé age por amor, mas não basta que nós cultivemos a fé. Esta, quando verdadeira, exige ação. Quando temos um amigo, não basta que gostemos dele. Devemos dar-lhe atenção, ajudá-lo quando necessário e possível, e ajudar também as pessoas que ele ama. Se não for assim, a amizade e a confiança não são verdadeiras. Com Deus é do mesmo modo. De que adianta a pessoa acreditar nele e não fazer nada para melhorar o mundo que ele criou com tanto amor? Santa Teresa de Calcutá dizia: "Eu sei que o meu trabalho é como uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor." E São Tiago, em sua carta, nos diz que a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. A fé nos leva, portanto, a praticar a justiça em tudo o que fazemos. Então, meus amados irmãos, a fé é este combustível que nos movimenta, nos leva a fazer este movimento de amor em direção a Deus e em direção ao nosso próximo. É pela fé que temos em Deus que faz com que nós demonstremos nosso amor para com o nosso próximo. E assim, por meio da fé que nos leva, que nos movimenta em direção a Deus, que nos faz crer em Sua palavra, que nos faz crer em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós vamos crescendo no nosso relacionamento, na nossa intimidade com Deus. E devemos pedir essa graça em nossas orações, dia a dia. Pedir que Deus nos dê fé, porque, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, quer dizer, perdão, não é São Paulo, né? Hoje já não se acredita que a carta aos Hebreus foi escrita por São Paulo, mas um autor desconhecido, provavelmente um discípulo dele. Então, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, peçamos a Deus essa fé sem limites, essa fé que os grandes santos e os grandes homens da Bíblia tiveram e depositaram em Deus. Então, a esperança é a virtude que nos ajuda a desejar e a esperar tempos melhores em nossa vida que na terra e a ter a certeza de que conquistaremos a vida eterna, que será a nossa felicidade. Muitas vezes passamos por momentos difíceis e achamos que nossa vida não tem solução. O mundo hoje está muito violento e cheio de catástrofes. A cada dia assistimos na televisão e até bem perto de nós cenas de maldade, agressão, violência. E assistimos também a tragédias provocadas por desastres da natureza. Precisamos refletir sobre tudo o que está acontecendo, encontrar onde está a falha e buscar uma solução. Sozinhos não somos nada, mas com Deus tudo podemos. A esperança nos leva a tentar vencer os obstáculos. Tempos atrás um fato nos chamou a atenção. Hoje houve um tremor na terra no Haiti.
e 70% dos prédios da capital se desmoronaram. Um repórter conseguiu mostrar que, em meio à quase completa ruína de uma igreja católica, restou intacta a imagem do Cristo crucificado, tudo quebrado no chão e ela lá, em pé, fulgurante, como a mostrar que ele está presente junto ao povo sofrido. Esta cena é muito significativa. Pode-se compreender muita mensagem de Deus para nós. Precisamos aprender a escutar a voz do Pai. Cada um no seu coração vai interpretar a seu modo. Fatos como este são significativos. No Antigo Testamento, a esposa de Abraão era estéril, mas o Senhor lhe prometeu uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu, e todo o povo de Deus constitui a sua descendência, porque Sara, sua esposa, concebeu na velhice e gerou seu filho Isaque. No Novo Testamento, o anjo do Senhor anunciou à Virgem Maria que ela seria mãe de um rei, e ela, de início, sem compreender o que o anjo falara, se prontificou a cumprir a vontade do Pai. Sofreu muito mediante tudo no silêncio do seu coração. Esperou contra toda a esperança e foi elevada aos céus e coroada rainha dos anjos e dos santos, mãe de Deus e mãe da humanidade. Seu filho não foi aquele rei rico em coisas materiais, como nós imaginamos no nosso mundo serem os reis, mas ele mesmo disse: "O meu reino não é deste mundo", e ele é o Rei dos Reis, e ao som do seu nome se dobram todos os seres no céu, todos os joelhos no céu, na terra e sob a terra. Somos, por meio de Cristo, herdeiros da esperança de vida eterna. Então, meus amados irmãos, a esperança é esta certeza que move o nosso coração por meio da fé, de que vamos conseguir sempre o melhor, de esperarmos o melhor. Então, esta virtude da esperança, não uma esperança, se der certo vai acontecer, não. A nossa esperança deve vir de uma certeza provida da fé. Essa é a esperança do cristão. A esperança de uma vida futura, a esperança da vida eterna, baseada na fé e por fundamento a promessa de Deus, a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, feita a cada um de nós. Então, meus amados irmãos, e a caridade, né? Terceira virtude, a caridade. A caridade é amor, são palavras sinônimas. A caridade não é somente procurar uma moedinha no fundo da bolsa e jogá-la na latinha de quem pede. A caridade não é somente ofertar um prato de comida a quem tem fome. A caridade não é somente tirar do nosso guarda-roupa um vestido, uma blusa, um sapato ou qualquer objeto que não usamos mais e dar a quem nada tem. A caridade é amor, é conhecer a dor da pessoa que vive perto de nós, quer seja na nossa família, na comunidade ou mais distante. Conhecer a sua dor e procurar com ela resolver o seu problema. A caridade é dar um bom dia, é sorrir para uma criança indefesa, para um jovem, às vezes desorientado, para um idoso que carrega seu fardo com dificuldade. A caridade, o amor, é a virtude perfeita. Neste mundo precisamos ter fé, esperança e amor. Precisamos ter fé e esperança porque aqui estamos caminhando nas trevas, isto é, acreditamos que algo que não vemos com os nossos olhos humanos ilimitados, mas cremos na aurora que dissipará essas trevas
E quando alcançarmos a vida eterna, a fé e a esperança já não serão necessárias, porque já estaremos diante do Pai. Entretanto, o amor permanece, porque Deus é amor, e se estamos diante dele, também somos amor. Por isso é que São Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, termina o capítulo 13 dizendo: Agora, portanto, permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor. Então, este texto do arcebispo emérito de Juiz de Fora, Minas Gerais, Dom Eurico dos Santos Veloso, o professor Felipe Aquino traz no seu site. Então, o amor é a maior de todas as virtudes teologais, porque Deus é amor. É por meio do amor, da caridade, que nós damos atenção, emprestamos o nosso ouvido para aquela pessoa que precisa desabafar. É por meio dessa graça da caridade, dessa virtude da caridade, que nós doamos o nosso tempo. E muitas pessoas doam tempo distribuindo alimento na madrugada, vestimentos, prestando um serviço sem remuneração naqueles abrigos e em tantos outros movimentos e pastorais da Igreja Católica. Não só da católica, mas muitos evangélicos também fazem este serviço. Então, a caridade é esse amor, doação, de doar o nosso tempo, a nossa atenção, uma palavra de amor, de incentivo. Tudo isto é caridade, atitude de caridade. A verdade, quando não é dita com caridade, se torna agressão, meus amados irmãos. Então, que nós possamos pedir a graça a Deus de cultivar essas três virtudes teologais: a fé, o amor e a caridade. Nós possamos seguir o exemplo da nossa mãezinha do céu. Então, agora é tempo de um pequeno intervalo e já já voltamos para falar um pouco mais sobre a disposição de fazer o bem, sobre essas virtudes e também sobre o bloco do nosso programa com a seguinte pergunta: o que é virtude e como conquistá-la? Então, nós já vimos, já conversamos e falamos sobre as três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Virtudes estas que orientam a nossa relação para com Deus, o nosso caminhar em direção a Deus. E agora vamos falar um pouco sobre as virtudes cardeais que vão nos orientar no nosso relacionamento com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Então, entre os cristãos costuma-se também orar com pequenas aclamações, elogios, palavras de amor, confiança e súplica a Deus e aos santos. Aos poucos, essas orações pequeninas, chamadas jaculatória, foram sendo sistematizadas e agrupadas em forma de ladainhas. Na ladainha do coração de Jesus, rezada geralmente na sexta-feira, há essa invocação: Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. O coração de Jesus é a fonte de todo o bem, graça e virtude. O Catecismo da Igreja Católica diz que virtude é uma disposição habitual e firme de fazer o bem. É bom recordar que as virtudes humanas podem ser agrupadas em torno de quatro: prudência, justiça, fortaleza e temperanças. São chamadas virtudes cardeais porque desempenham um papel de dobradiças. As demais se agrupam em torno delas. Então, são estas quatro grandes virtudes
nós vamos agora falar um pouco sobre cada uma. Então, a prudência dispõe a razão a discernir o verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para o realizar. A justiça consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A fortaleza dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na busca do bem. A temperança modera a atração dos prazeres sensíveis e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Então, meus amados irmãos, aí nós vimos um pequeno resumo destas 4 grandes virtudes que orientam o nosso viver. E são chamadas de dobradiças porque as demais virtudes estão e se agrupam em torno delas. Então, o coração cheio de virtude, Jesus fez da caridade um novo mandamento. Este é o meu preceito: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 12. As virtudes, qualidades e sentimentos dão colorido, força e vida. Facilitam o relacionamento entre os humanos e os aproximam da perfeição plena, que é Deus. Por isso pedimos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tem piedade de nós. Fazei-nos cada vez mais ricos das virtudes do acolhimento, alegria, amor, bondade, caridade, doçura, entusiasmo, esperança, fé, felicidade, fortaleza, generosidade, honestidade, humildade, justiça, mansidão, misericórdia, modéstia, paciência, paz, perseverança, piedade, prudência, pureza, sabedoria, silêncio, sinceridade, temperança. Então são tantas as virtudes encerradas no coração de Jesus. E é estas virtudes que nós devemos pedir a graça a Deus de cultivá-las e de conseguir. Penso que, como simples amostra, podemos ajudar algumas pinceladas sobre as 4 virtudes cardeais. Serão rápidas, impressionistas e mostrar apenas umas poucas moedas do tesouro riquíssimo que guarda cada uma delas, que é o coração de Jesus. Então vamos falar um pouco, meus amados irmãos, sobre cada uma delas. A prudência, como ajuda e enche de segurança ter um pai que seja alegre, sensato e reflexivo, que não improvise, que não dê decepções a toda hora, mudando de planos sem mais nem menos, que não dê sustos por ter se esquecido de controlar as contas bancárias ou os prazos disto ou daquilo, que não precise ouvir aquelas palavras do Paraíso de Dante: Siate Christiane, a muovere più grave, non siate como pena ad ogni vento. Caminhai, cristão, com mais ponderação, não sejais qual pena movida por qualquer vento. Então, a prudência é que vai nos orientar, fazer com que nós possamos observar todas as coisas. É prudente não gastar mais do que ganha, observar os prazos das contas e de tantas outras coisas também com o nosso relacionamento com o próximo. É prudente também ter esta prudência, porque não podemos também ser insensatos. E justiça, como faz bem
aos filhos ter um pai e uma mãe que cumpre o que prometem, que não se desdizem porque ficou mais difícil aquele passeio com os filhos e estão cansados e são comodistas, que não tratam os filhos como números, como ordens genéricas iguais para todos, como se o lar fosse um quartel, mas, como pede a justiça, tratam desigualmente os filhos desiguais, logicamente não por mimo ou preferências injustas, que se fazem uma repreensão justa e prometem um pequeno ou médio castigo. Castigo grande quase nunca se justifica. Não amolecem, mas cumprem, sem deixar de cercar o filho punido, da certeza de que é muito amado e só se quer o seu bem. E fazem bem aos filhos outras justiças menores do cotidiano. Por exemplo, saber que os pais não se aproveitam nunca de um troco errado, devolvem ao caixa a diferença, nem dão jeitos para enganar e deixar de pagar uma entrada de qualquer pessoa honesta, que qualquer pessoa honesta paga. Então, meus amados irmãos, a justiça também consiste nessas pequenas atitudes, como devolver um troco errado, não enganar o próximo, não cortar a fila no banco ou em qualquer outra fila que encontramos no nosso dia a dia. Então é essa justiça, é estes exemplos que nós vamos dando aos nossos filhos, a quem está próximo, a quem vê, né? Ceder o assento prioritário num banco do ônibus e tantas outras. Levantar e oferecer o assento a uma pessoa idosa, mesmo sem ser no ônibus, sem ter aquela lei obrigando, né, de preferencial, mas por pura e simples caridade que vai orientar essa justiça. A fortaleza, bastaria lembrarmos da mãe que admiramos há pouco, mas é também um exemplo maravilhoso viver num clima familiar em que não se ouvem queixas nem reclamações. E aqui, meus amados irmãos, grande exemplo desta fortaleza é a nossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria, em que ninguém se julga mártir ou vítima, em que o pai exausto é capaz de ficar brincando com os filhos, interessando-se pelas suas pequenas problemáticas ou pelos seus sonhos e alegrias, e tudo isso sabendo oferecer a todos um sorriso afável no meio da pena ou do esgotamento. Pais que sempre projetam a bela luz da paciência e da constância. Então, fortaleça também naqueles momentos difíceis que muitos dos nossos irmãos passam e precisam da nossa fortaleza. Momentos difíceis de perda, né? Por exemplo, perda de um parente, de um grande amigo, e que muitas vezes as pessoas que não cultivam essa esperança, essa certeza, essa fé na vida eterna, de que Deus olha por nós e preparou para cada um de nós uma morada toda especial. Muitas vezes se desesperam pela dor da saudade e também pela incerteza do que vem depois da morte. E esta fortaleza muitas vezes se faz necessário para cada um de nós, para dar força, dar por meio do exemplo, dar a certeza e a esperança na vida eterna, promessa de Deus. E a temperança, que grande exemplo dão os pais que nunca são vistos nem dentro nem fora de casa, nem nos dias de trabalho, nem aos domingos e feriados,
abusando da comida e da bebida, que não se iludem achando que vão enganar os filhos, dizendo-lhes que se trata só de um aperitivo ou uma cervejinha de que precisam muito, porque andam fatigados e faz bem para a saúde. Quando os filhos os veem claramente altos, com a voz gosmenta e as pernas bambeando, por exemplo, de álcool, por excesso de álcool, por exemplo. Pelo contrário, como toca o coração ver uma mão que habitualmente gosta do pedaço de carne que tem mais nervos e gorduras, ao ver o pai que gosta do cinema que a mãe adora, mesmo em dias em que joga o seu time. Então, meus amados irmãos, esta temperança, que vai dar o sabor, né? Tempero, temperança é o que dá sabor à vida. Não se deixar levar pelos excessos, nem o excesso de comida, nem o excesso de álcool, nem de vícios, que sabe justamente temperar isso. Às vezes quer ir ver o jogo de futebol, mas deixa isso de lado para ir ver um filme, seja com a esposa, seja com a namorada, seja com os filhos. E muitas vezes deixa o que você gosta de fazer para dar tempero não só à sua vida, mas à vida daqueles que estão próximos. Uma boa conversa, né? Jogar a conversa fora, como nós dizemos aqui, ou seja, falar de coisas que não têm tanta importância para a nossa vida, mas que nos faz desfrutar da companhia das pessoas. Então aí, meus amados irmãos, virtudes, estas cardeais, mais baseadas em exemplos que nós devemos ver e que muitas vezes nós vemos dos nossos pais, né? Da nossa mãe, do nosso pai, daquelas pessoas que muitas vezes são exemplo para nós e que nós temos profundo respeito pelas suas atitudes. Estas atitudes baseadas nestas grandes virtudes que vão orientando o nosso viver. Então, meus amados irmãos, espero que vocês tenham gostado desta nossa conversa sobre as virtudes, aproveitando este tempo favorável para nós, que é a Quaresma, para conhecer um pouco mais sobre estas virtudes, sobre o nosso viver cristão católico, sobre a nossa Igreja Católica. E hoje, sábado, 4 de março, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, este grande ensinamento de Jesus trazido para nós hoje por São Mateus nos faz muito refletir sobre as nossas virtudes, sobre o nosso viver, sobre o nosso agir no dia a dia. Então, ele encerra
esta passagem com a ordem, né? Sede é imperativo, é uma ordem, sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, este verbo que vem no imperativo, nos dando esta ordem, ou seja, perfeito, ser santo. E como é que nós vamos chegar à santidade? Pedindo a graça e cultivando as virtudes a quem tem a dar. O Sagrado Coração de Jesus é fonte de todas as virtudes, de todas as graças. Então é Jesus que nos dá, porque Ele vai dizer para cada um de nós hoje, para mim, para você, ouvinte, que nós devemos rezar por aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos. E aí nós podemos dizer, mas é difícil. Mas nós temos muitos exemplos, meus amados irmãos, de que é possível. Pedindo esta graça a Deus, a graça da santidade, nós vimos e vemos tantos e grandes santos da nossa igreja que amaram aqueles que os perseguiam, que os odiavam, que rezavam por aqueles que os perseguiam, que foram este exemplo de cultivar estas graças dadas por Deus, que são as virtudes, a fé, a esperança, a caridade, a temperança, a fortaleza, a justiça, a prudência. Então, meus amados irmãos, porque se nós amarmos somente aqueles que nos amam, que recompensa teremos? Esta é a grande pergunta que Jesus faz para cada um de nós. E que nós possamos, meus amados irmãos, nesta quaresma, pedir a graça de cultivar estes exemplos de tantas virtudes que são para nós, os nossos pais, os nossos idosos, os nossos santos, né? São Casimiro, né, que lembramos na liturgia de hoje, e de tantos outros santos, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Gema Galgani, Santa Benigna, aqui próximo a nós, né, na região do Cariri, uma criança, uma jovem que foi martirizada por defender a sua virgindade, ou seja, praticou heroicamente essa virtude e se tornou mártir da nossa igreja, hoje santa. Rezemos, meus amados irmãos, uma Ave Maria pedindo a graça dessas virtudes para nós, igreja, para o Papa Francisco, para os nossos bispos do mundo inteiro, para o nosso bispo Dom Geraldo, e você possa lembrar agora e falar o nome do seu bispo, da sua diocese, pelos sacerdotes do mundo inteiro, e aqui peço pelo meu pároco, Padre José Vanil, se você coloque o seu pároco em oração agora, que esta Ave Maria, essa saudação do anjo Gabriel à Virgem Maria, completada pela súplica, nós possamos rezar intensamente pedindo essas grandes virtudes para nós, igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus queridos ouvintes, chegamos ao final do programa. Foi maravilhoso estar com você, porque a cada sábado aprendemos algo novo, não é mesmo? Estamos na quaresma e se você observar os evangelhos desse tempo, meus irmãos, todos eles têm assim uma nova mensagem para nós. Eles ressaltam sempre a importância de amarmos uns aos outros.
E também a prática da penitência, do jejum, da caridade. E que possamos também, meus irmãos, ser luz. Quando nós perdoamos, nós libertamos também o nosso irmão e tira aquele peso do nosso coração. Que se a gente observar, o nosso coração fica tão pesado quando ele está cheio de rancor, né? Vamos fazer isso. Vamos aproveitar a quaresma para fazer essa conversão no nosso coração, não é mesmo? E lembrando que para você participar do nosso programa, mandar sugestões, é só você discar o 088-981-351790, que também é o nosso WhatsApp. Continue ligadinho, fique conosco, porque temos assim uma programação espetacular, feita com muito carinho só para você. Continue ligadinho, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti e a Hora da Misericórdia. Um forte abraço, meus queridos ouvintes, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.